Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai discutir sobre a terceira lei de Newton, a ação e reação. Então o que diz a terceira lei de Newton? Ela diz que para toda força de ação existe uma força de reação, então vamos colocar essas informações no nosso coração. Toda força de ação gera uma força de reação. Então para começar, isso é importante para você entender que quando você aplica uma força, você também recebe uma força. Então não existe caso particular para isso. Ao aplicarmos uma força, também vamos receber uma força. E vamos discutir mais sobre isso aí, mas olha, imagine aí que eu esteja empurrando um bloco, e aí ao empurrar esse bloco, claro que eu estou aplicando uma força sobre o bloco. Então existe a força que Diego faz sobre o bloco, força de Diego no bloco, mas quem aplica força também recebe, logo vai existir a força que o bloco faz em Diego. Então, ação e reação nos diz que ao aplicarmos força, também vamos receber uma força, força do bloco em Diego. Ação e reação, beleza? Se ligue que essa força é uma força de contato, né? Eu estou em contato com a superfície do bloco. Serviria isso também para uma força de campo? Claro. Lembre-se que força de campo são aquelas que são trocadas mesmo que à distância. Então, imagine aí que eu esteja segurando um ímã perto do homem de ferro e aí o homem de ferro é puxado por esse ímã. Então, logo, galera, quer dizer que o ímã está fazendo uma força no homem de ferro mesmo sem a necessidade de tocar nele. Então, essa força a gente chama de força de campo. Então, logo, o ímã puxa o homem de ferro, então há uma força que o ímã faz no homem de ferro. Da mesma forma, a terceira lei de Newton, quem aplica força também recebe, que vai existir a força que o homem de ferro faz no ímã. É por isso que a terceira lei de Newton nos garante que, independente do tipo de força, se for de contato ou de campo, para toda força de ação será gerada uma força de reação. E aí, falando de mais detalhes sobre a terceira lei de Newton, então, uma pergunta que seria, no mínimo, para muita gente parar para pensar é: quem vem primeiro, ação ou reação? Então saibam que ação e reação são simultâneas. Então isso quer dizer que na hora em que está sendo gerada uma força de ação, no mesmo instante estamos recebendo uma força de reação. Então cuidado para você não achar que primeiro vem ação para depois vir reação. Na verdade, elas acontecem ao mesmo tempo. Outra coisa importante é que ação e reação sempre estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então ação e reação sempre estão na mesma direção, porém em sentidos diferentes, em sentidos opostos. Então é bem importante a gente se ligar nisso aí, né? Então isso quer dizer que se eu aplicar uma força num corpo para a direita, a reação que eu vou receber desse corpo vai ser para a esquerda, vai ser na mesma direção que a direção horizontal, porém em sentidos opostos, ok? Então ação e reação sempre estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Ação e reação sempre atuam em corpos distintos, então ação e reação nunca atuam no mesmo corpo, sempre atuam em corpos diferentes. Então foi o que você viu lá no início. Se eu empurro o bloco, então existe uma força no bloco e existe uma força em mim. Então as forças de ação e reação atuam em corpos distintos. A ação, se atuar no bloco, a reação vai atuar em mim, ok? Outra coisa importante é que ação e reação sempre possuem o mesmo módulo. Então sempre possuem o mesmo módulo. Coloquem essa informação no coração de vocês. O que é que significa isso? Quer dizer que a intensidade da força que eu aplicar será a mesma intensidade que eu vou receber. Então, se eu empurrar uma caixa com a intensidade de 10 newtons de força, eu vou receber dessa caixa também uma intensidade de 10 newtons, ok? De mesmo módulo, porém, sentidos opostos. E uma força atuando na caixa, uma força atuando em mim. A última informação importante é que ação e reação nunca se cancelam, pois atuam em corpos distintos. Então, não dá para você cancelar, não dá para você fazer o cancelamento de uma força de ação com uma força de reação, porque ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, em corpos distintos. Por isso, se uma força está atuando num corpo, eu não tenho como cancelar essa força com uma força que está atuando no outro corpo, apesar dessas forças terem a mesma intensidade. Pessoal, vamos falar sobre algumas forças, começando pela força-peso. A força-peso é uma força de campo, é uma força que atua, que é trocada
mesmo que a distância. Então corpos não precisam se tocar para trocarem forças de campo. A força-peso é um tipo dessas forças. E aí, olha, olhando para a imagem, a gente visualiza que tem o planeta Terra e eu estou a uma certa distância da superfície do planeta Terra. Como se eu tivesse pego uma escada, por exemplo, tivesse subido nessa escada, estou a uma certa altura em relação à superfície da Terra e, de repente, eu pulasse dessa escada. Então, quando eu pular da escada, eu vou começar a cair porque alguma força começa a me puxar para baixo. Na verdade, o correto é dizer que essa força está me puxando para o centro da Terra. E essa força é o que nós chamamos de força-peso. A força-peso é a força que a Terra exerce em Diego. Mas, de acordo com a terceira lei de Newton, quem aplica força também recebe força. Então, se a Terra exerce força em Diego, Diego também exerce força na Terra. Então, da mesma forma que eu sou atraído pela Terra, eu também vou atrair a Terra. É a força que eu faço no centro de massa da Terra, a gente chama também de força-peso. É a força que com que Diego atrai a Terra. Perceba que essas forças são forças de campo, porque, claro, não precisa a Terra tocar em mim para começar a me puxar para o centro da Terra. E como é que eu calculo a intensidade da força-peso? Como é que eu calculo a intensidade dessa força de campo? Eu calculo a intensidade da força-peso multiplicando a massa, que no caso seria a minha massa, a intensidade da minha massa, vezes a intensidade da gravidade terrestre. Então, se eu pegar a gravidade da Terra e multiplicar pela minha massa, eu vou estar calculando a força com que a Terra está me atraindo. No caso, estarei calculando a força-peso. No Sistema Internacional de Unidade de Medidas, nós temos aí, para a unidade dessas grandezas que eu acabei de mostrar a vocês, nós temos que para a massa a unidade é o quilograma, para a aceleração da gravidade a unidade é o metro por segundo ao quadrado, e para o peso, que é uma força, assim como qualquer força, será medida em newtons. Então, gente, faz sentido demais então eu imaginar que como o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, então isso quer dizer que quanto maior for a aceleração da gravidade, maior deverá ser a força-peso. Então, essa tabelinha aqui está nos mostrando a intensidade de algumas acelerações da gravidade. Então, medida aqui em metro por segundo, olha, nós temos aí que a aceleração da gravidade do Sol, por exemplo, é de 274 metros por segundo ao quadrado, aliás. Eu falei metros por segundo, mas é metros por segundo ao quadrado, ok? Então veja que a gravidade terrestre vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E se, por exemplo, nós estivéssemos falando da Lua, nós teríamos aí uma aceleração da gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok, então se eu tivesse que comparar a Terra com a Lua, isso iria ter uma implicação que é importante, que olha, peso e massa são grandezas físicas bem diferentes. Para começar, pessoal, eu poderia dizer que peso e massa por si só já são diferentes, porque uma é uma força, que é uma grandeza vetorial, e a outra, galera, a massa, que é a quantidade de inércia de um corpo, é uma grandeza escalar. Escalar. Isso é importante, claro que é bem importante. Uma outra importante informação é que, por exemplo, se eu estivesse aqui na superfície do planeta Terra, então eu estaria sendo atraído pelo centro da Terra. Essa força que a Terra faz em mim, força-peso, é a força que a Terra exerce em Diego. Da mesma forma, se eu tivesse ido para a Lua também iria me atrair. Então, teria a força que a gente chama de força-peso, é uma força de campo, a força que a Lua exerce em Diego. Pessoal, o peso que eu teria na Terra, e aí eu chamei aqui de 1 e aqui de 2, o peso que eu tenho na Terra é maior do que o peso que eu teria na Lua. Afinal de contas, como vimos aqui em cima, a aceleração da gravidade terrestre ela é bem maior, chega a ser mais de 6 vezes maior do que a gravidade da Lua. Então isso quer dizer que a força com que a Terra nos atrai é mais intensa do que a força com que a Lua me atrairia se eu estivesse lá na superfície lunar. Então a Terra me atrai com mais intensidade aqui porque a gravidade da Terra é maior do que a intensidade da gravidade da Lua, caso eu estivesse na Lua. Mas uma coisa não mudaria. Apesar de ter mudado o peso, a massa
seria a mesma. A massa, ela não depende da gravidade. Então a massa, minha massa, no planeta Terra, na Lua, em Júpiter, Saturno ou longe de qualquer astro, a minha massa continuaria sendo a mesma. A massa não depende da gravidade. Quem vai depender da gravidade é a força-peso. A força normal, que diferentemente da força-peso, que é uma força de campo, a força normal é uma força de contato. É uma força de contato. Então, à medida em que eu estou em contato com alguma superfície, eu troco força com aquela superfície. Então, olhando aí para a imagem, vocês conseguem ver que eu estou em contato com o solo. Então, se eu estou em contato com ele, quer dizer que eu vou aplicar uma força no solo, assim como o solo também vai aplicar uma força em mim. E essa força a gente chama de força normal. Pois bem, gente, a força normal recebe esse nome porque a força normal ela é perpendicular à superfície de apoio. Então, a palavra normal vem da ideia de perpendicularidade. Então, dizer que a força normal é perpendicular à superfície de apoio quer dizer que entre a superfície de apoio e a força normal, no caso a superfície horizontal e a força normal, perceba que o ângulo formado entre um e outro é um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente chama essa força normal. A força normal que é uma força de contato, é a força com que o solo está me equilibrando. Então, força do solo em Diego. Da mesma forma, pessoal, se eu separar aqui esses personagens para que a gente pudesse avaliar separadamente, então nós teríamos, já que o solo está aplicando uma força em mim, claro que eu também estarei aplicando uma força no solo. Então veja que o que eu acabei de mostrar a vocês foi a força que o solo exerceu em mim. Terceira lei de Newton, se o solo me empurra para cima, então quer dizer que eu estarei empurrando o solo para baixo. A força normal que Diego aplica no solo. Terceira lei de Newton, ação e reação. Forças de ação e reação atuam em corpos distintos, têm sentidos opostos e também tem a mesma intensidade. A força que eu recebo do solo é a mesma que o solo faz em mim. E observem que ela é perpendicular à superfície de apoio. E aí eu poderia então, já que a gente já entendeu que a força normal é perpendicular à superfície de apoio, se eu tivesse que localizar normal nesses casos aí, imagine que eu estivesse num plano inclinado, e aí se eu estou em contato com a superfície do plano inclinado, então a superfície do plano inclinado exerce uma força em mim. Essa força que é a força normal, sempre perpendicular à superfície de apoio. Então está aí, olha, a força normal que o plano inclinado exerceria em mim, perpendicular à superfície de apoio. Da mesma forma, se eu pudesse por algum milagre ficar aí andando no teto e eu perguntasse para onde apontaria a força que o teto faria em mim, como eu estou em contato com o teto vai exercer uma força em mim, sempre perpendicular à superfície de apoio, e essa força é a força normal, está aí, olha, perpendicular à superfície de apoio. E eu poderia estar em contato com mais de um apoio. Então, imaginando aí que eu estou em contato tanto com o solo como com a parede, então, já que eu estou em contato com duas superfícies de apoio, eu teria então atuando sobre mim duas forças normais. Uma força normal do solo e uma força normal da parede. Observem que a força normal, nos dois casos, a força normal, elas vão ser perpendiculares à superfície de apoio. E aí então surge uma pergunta no mínimo intrigante, que é essa daqui, olha. O que mede uma balança? Uma balança mede o quê? Então é muito comum a gente falar que vai subir na balança e dizer que vai se pesar. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, imagine aí que eu esteja sobre uma balança e, óbvio, essa balança está dentro do planeta Terra, na superfície do planeta Terra. Então, olha, estamos falando de três personagens. Estamos falando da Terra, estamos falando da balança e também estamos falando de mim. Estamos falando de Diego, que está sobre a balança. E aí, para entender bem o que é que uma balança mede, vamos imaginar então um cenário em que esses três personagens estão separados, tá? Mas a gente não vai esquecer que eu estou sobre a balança, estou em contato com a balança. Então, pessoal, avaliando as forças que atuam em mim e falando sobre as ações e as reações, então vai existir me puxando para o centro da Terra a força peso que é a força que a Terra exerce em Diego. Terceira lei de Newton, se a Terra exerce uma força em Diego, Diego exerce uma força na Terra. Essa força, que é a força peso,
a força de atração mesmo que a distância, força com que Diego atrai a Terra. Ação e reação. Beleza, pessoal? Então, ok. Só que se eu estou em contato com a superfície da balança, então a superfície da balança também exerce uma força em mim perpendicular à superfície da balança. Então essa força de contato, que é a força normal, que é a força que a superfície da balança exerce em Diego. Terceira lei de Newton. Se a balança faz uma força em Diego para cima, então Diego faz uma força na balança para baixo. Então, pessoal, está respondido o que é que uma balança mede, olha. Acabamos de visualizar que uma balança ela mede a força normal e faz bastante sentido isso, pessoal. Por quê? Porque a balança ela tem que medir a força do contato sobre ela. Ora, para quem imaginava que a balança mede a força peso, a gente não pode esquecer que peso não é uma força de contato, peso é uma força de campo. Então, mais uma vez, a gente só pode medir algo quando a gente sobe na balança porque estamos em contato com a superfície da balança. Então a força que a gente aplica sobre a superfície da balança, que é uma força de contato, é a força normal. Mas por que a gente então diz que vai se pesar? A gente diz que vai se pesar porque quando a gente sobe numa balança, observem sobre o que acontece aqui em mim, que como eu estou em equilíbrio, como eu nem estou me movimentando para cima, nem me movimentando para baixo, ou seja, eu não estou acelerando, eu nem me movimento para cima, nem me movimento para baixo, eu não acelero. Logo, pessoal, se eu não estou acelerando, quer dizer que as forças que atuam em mim estão em equilíbrio, elas têm a mesma intensidade. Logo, a normal que atua em mim vai ter o mesmo módulo do peso. E aí, por conta disso, olha, como a normal vai ter o mesmo valor do peso, se eu dissesse aqui, atribuindo um número, que o peso vale, por exemplo, 1000 newtons, então se o peso vale 1000 newtons, a normal valeria 1000 newtons, então eu estaria aplicando sobre a balança uma intensidade de 1000 newtons. Observe que essa intensidade equivaleu ao valor do peso nesse caso. Afinal de contas, eu estava em equilíbrio. Então a gente diz que vai se pesar, porque na verdade a força que a gente aplica sobre a balança, que é a força normal, ela nesse caso está equivalendo à força peso. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima.